Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Curto e Grosso. Eu sou o professor Augusto Mota e na nossa videoaula de hoje nós iremos falar sobre as pteridófitas, ok? Que são as primeiras plantas a apresentar vasos condutores. Iremos falar sobre a morfologia e também algumas classes, ok? Então vamos ao play. Então pessoal, como eu estava falando, vamos ver aqui a questão das pteridófitas, que são as primeiras plantas a apresentarem vasos, ok? Então, no caso aqui, vamos falar, dentro do conteúdo, vamos abordar a questão da, aqui ó, morfologia, né, reprodução e também a questão das classes, ok? Dentro desse conteúdo. E primeiro, vamos ver a questão da morfologia, lembrando que o termo aqui, morfologia, ele significa, no caso, morfologia é o estudo da forma. Lembrando que morfo é forma, logia, estudo, ou estudo da forma, ok? Então, primeiro, dentro da questão da morfologia, nós temos o seguinte, veja bem, a palavra pteridófita, ela vem do grego pteris, que quer dizer feto, né? E piton, que quer dizer planta. Então, planta, feto. Uma média de 11.000 espécies. Aí, no caso aqui, veja bem, aqui é a principal característica, né? Essa questão, ó, o báculo, a folha jovem, ela vai parecer com um feto em desenvolvimento, tá vendo? Então, é isso que dá o nome aqui a esse grupo das pteridófitas, ok? Ainda dentro da questão da morfologia, nós temos o seguinte, vejam bem. No caso aqui, as pteridófitas, elas são encontradas em locais úmidos e sombreados, né? São as primeiras plantas vascularizadas, né? Primeiras plantas vascularizadas a apresentarem vasos. Daí a diferença delas conseguirem crescer muito mais do que as briófitas, né? Vão ter, no caso aqui, olha só, lignina, certo? Para sustentação da planta. Vai apresentar uma cutícula impermeabilizante, pessoal. Isso no caule, e o caule dele vai ser do tipo rizoma, certo? Ó, rizoma aqui. Aqui eu tenho a folha, tá vendo? Os soros, no caso aqui os soros, que são as estruturas que liberam os esporos na reprodução assexuada. E aqui eu vou ter o caule do tipo rizoma, que é um caule, no caso, o rizoma, ele vai ser um caule subterrâneo. Aqui eu tenho a estrutura do báculo, né, que é a folha jovem. Então, basicamente, no caso aqui, ó, caule subterrâneo, né, caule subterrâneo, folha jovem, e aqui os soros, que são as estruturas reprodutivas. Então, como ele vai ter lignina, essa planta ela vai conseguir crescer muito mais e ter sustentação para um crescimento maior do que as briófitas, né? Aí agora, vamos ver a questão da reprodução. A reprodução das pteridófitas, ela vai apresentar uma fase assexuada e uma fase sexuada. No caso da fase assexuada, ela vai contar com a liberação de esporos, né? Pelas estruturas chamadas soros, que são essas estruturas aqui, pessoal, ó, nessa parte aqui, tá vendo, ó, os soros. Então, os soros, eles liberam os esporos ao vento, né? Então, essa fase aqui vai fazer parte da fase, no caso aqui, assexuada, ok, ó, a fase assexuada, certo? Dessa estrutura aqui, com a liberação dos soros. No caso aqui eu vou ter a folha, né, ó, folha jovem, a folha adulta, perdão. Aqui é a folha jovem, que é o báculo, nessa estrutura aqui, ó, tá vendo? Aí nessa área aqui eu vou ter os soros, né? E são esses soros aqui que eles irão liberar a questão dos esporos ao vento. Isso na fase assexuada, ok?
Isso na fase assexuada. Cada aqui, tá vendo? Ó, nessa área aqui. Então, com a liberação dos esporos, o que é que vai acontecer? Esses esporos aqui, liberados ao vento, quando ele cair em um local úmido e sombreado, ele irá originar uma plantinha, né? Então lembra do seguinte, nessa fase aqui, olha só, com os soros, essa vai fazer parte da reprodução assexuada, ok? Reprodução assexuada, né? Para a liberação dos esporos. Então, quando o esporo ele cai no local úmido e sombreado, o que é que vai acontecer? Aqui nós vamos ter o início da fase assexuada, né? Fase assexuada do processo. Mas lembrando que na fase assexuada existe dependência da água para que ocorra o quê? A fecundação. E isso vai ocorrer justamente nessa plantinha aqui, ó, chamada de prótalo, onde vai ter o gameta masculino, que é um anterozoide, e o gameta feminino, que é a oosfera, né? Então veja bem, no ciclo aqui nós temos o prótalo, certo? Nessa região aqui, no caso aqui o prótalo, ó, né? E aqui nós vamos ter o seguinte, vejam bem. Na fase sexuada, quando eu falo que depende de água, por quê? Aqui, no local de produção do anterozoide, aqui eu tenho um gameta feminino, a oosfera. Então veja bem, para no caso o gameta masculino, o anterozoide, sair nadando dessa área e chegar aqui na oosfera, tem que ter água nessa região aqui. Então por isso que é uma dependência da água nessa fase da reprodução das pteridófitas, né? O gameta masculino, para sair até aqui nadando, tem que ter água nessa região. Isso na fase sexuada, ok? Então aqui eu tenho, olha só, eu vou ter aqui o arquegônio, né? Nessa região aqui, que produz o gameta feminino, e eu vou ter os anterídeos, que vão produzir, perdão, aqui são os gametas femininos do arquegônio, e aqui o local de produção dos gametas masculinos, os anterídeos com os anterozoides, né? Mas lembrando, para o gameta masculino ele conseguir sair dessa área e chegar aqui onde está o gameta feminino, tem que ter o que? Água, né? E aqui eu tenho o prótalo, pessoal. Olha só, aqui é a plantinha, né? Onde tudo isso vai ocorrer, né? Nessa área aqui do prótalo, certo? É justamente aqui que vai ocorrer a reprodução assexuada. Então, quando no caso o prótalo ele é fecundado, o que é que vai acontecer? Do prótalo irá nascer uma nova plantinha, né, que irá dar origem a uma nova samambaia, para daí recomeçar a fase da reprodução assexuada, fechando assim dessa forma o ciclo. Então aqui na fase assexuada eu vou ter, no caso aqui, a liberação dos esporos, né? Os esporos originam o prótalo. Dentro do prótalo eu tenho o local da produção do gameta masculino, né? Com o anterozoide do gameta feminino aqui com a oosfera. Então, com a presença de água, o anterozoide sai nadando e fecunda a oosfera. Com isso, no prótalo irá se originar o quê? Uma nova planta, né? Fechando assim o ciclo, ok? E aí, agora para encerrar, nós temos aqui a questão das classes, né? Dentre as classes, nós temos o seguinte. Primeiro, a questão da samambaia, né? Ó, olha aqui a samambaia. Vamos ter também as avencas, a cavalinha e também o samambaiaçu. Lembrando que no caso o samambaiaçu, o que é que acontece? Essa planta aqui, ela era antigamente utilizada para fazer vasos de xaxim,
E nesse caso aqui, como quase conseguiu a extinção, né, é proibido. Então hoje em dia só pode se utilizar vasos de fibra de coco. Não pode mais usar do samambaia-açu, ok? E por último, temos aqui a questão do chifre de veado, certo? Também mais uma pteridófita, para quem não conhecia. Lembrando que essas plantas elas têm um uso ornamental muito grande, né? São muito utilizadas na ornamentação de casas. Lembrando, todas vão apresentar vasos, todas vão crescer muito mais do que as briófitas, né, justamente pela questão da presença dos vasos, ok? Então, no caso, só relembrando aqui, pessoal, na questão da morfologia, lembra, pteridófita, planta feto, possui vasos. Na questão da reprodução, vai apresentar fases assexuada com a liberação de esporos e sexuada com a questão da fecundação do anterozoide na osfera. E as classes que eu já mostrei, a samambaia e o chifre de veado, certo? Na questão das classes. Então era isso, pessoal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aí seu like, que isso ajuda o nosso trabalho pra caramba. Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!